Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma produção do estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdo de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 75 anos, através de fortes lideranças. E para isso, traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje, estamos recebendo no nosso programa Adalmo Coutinho, contador e empresário contábil, que integrou a diretoria da entidade desde 1995 até 2021, exercendo funções de diretor regional, diretor administrativo, vice-presidente administrativo. Foi presidente da ASECOM São José dos Campos e vice-presidente do Sindicato de Contabilistas de São José dos Campos. Adalmo, seja bem-vindo. Nós agradecemos o convite, dizer que para nós é uma grande honra estar aqui presente junto com o Sescom. Muito obrigado, Adalmo. Bom, Adalmo, esse programa a gente quer conhecer um pouco da história, né, dos nossos amigos que passaram aqui pela entidade, mas eu queria primeiro saber como é que você começou na contabilidade, o que levou você a fazer contabilidade, Adalmo? Olha, na verdade eu comecei muito jovem na contabilidade, tá? É aquela coisa, não tinha muita alternativa, tá? E comecei a estudar e falei, bom, a única coisa que sobrou para mim foi fazer contabilidade, mas eu vou tentar ser bom, tá? Vou ser um dos melhores nisso. E graças a Deus, tudo que eu conquistei na minha vida foi através da contabilidade. Então, assim, eu tento trabalhar nas entidades para devolver aquilo, tudo que Deus me deu através da profissão contábil. Muito bom. Você fez o técnico e depois você fez a faculdade ou você foi direto para a faculdade de Ciências Contábeis? Não, primeiramente fez o técnico. Tá? Naquela época a gente só fazia técnico para depois ir para a faculdade, né? Não era direto. Hoje que o pessoal vai direto, até porque não existe mais técnico, né? Existem alguns cursos aí, mas depois que foi extinto o CRC para o pessoal técnico, perdeu o glamour e a necessidade também, o pessoal não quer, né? E você, Adalmo, você começou a trabalhar em empresa, você já montou empresa, como é que foi sua história aí de montar, de hoje ser... De hoje, desde a época, né, ser um empresário contábil? Então, na realidade, eu comecei a trabalhar em empresa, tá? E comecei numa empresa através de um escritório contábil. E esse escritório, na época, ele só tinha mulher, tá? Não tinha homem. E uma empresa queria que fosse homem. Ele me contratou, mas naquela época eu trabalhava externo dentro da empresa. E ali eu iniciei, eu estava fazendo técnico, aí tinha um professor que era cunhado do dono da empresa, tá? E se aproximou de mim e a gente foi se evoluindo. Eu trabalhei, na realidade, eu só tive como emprego essa empresa. Depois, em seguida, eu já abri o escritório e fazem 40 anos que a gente tem a empresa. É mesmo? 40 anos já que você abriu a empresa? 40... Então, você trabalhou pouco tempo no escritório e já foi para a empresa? Não, lá eu trabalhei acho que uns 6 anos, mais ou menos. Era um escritório contábil, lá você pegou experiência, né? Muita experiência, muita. Mas assim, a contabilidade é muito dinâmica, né? E naquela época era outra realidade, né? De hoje que não tem nada a ver. E hoje você tem uma grande empresa lá em São José dos Campos. Graças a Deus. É isso aí. Muito bem. Adalmo, nós falamos que você foi diretor, passou por várias funções aqui no Sescom, mas fala uma coisa para mim. Você é de São José dos Campos. Isso. Como é que você começou? O que te levou aí para as entidades e quais entidades você participou lá em São José dos Campos? Olha, as entidades contábeis, eu participei de todas lá em São José, tá? Participava da associação dos contabilistas, que depois, em seguida, foi transformada em Sindicato dos Contabilistas, e depois teve a fundação da Associação das Empresas Contábeis, que é a ASECOM. Mas o que mais me levou na época, eu tive um problema com a fiscalização, tá? Tinha um contador com o nome, chamava Délcio, não tinha nada a ver com o meu nome. E os fiscais, esse contador, por N razões, era problemático. E os fiscais invadiram meu escritório, tá? E dizendo que era meu cliente, eu falei, mas eu não estava presente, estava minha funcionária, na época era pequeno, tinha meia dúzia de funcionários, e aquilo me deixou muito chateado, sabe? Não existia celular, nada, eu estava na empresa, era só telefone fixo. As meninas me ligaram, falei, quando eu cheguei lá, eles já tinham ido embora, mas aquilo me revoltou. Eu liguei para o presidente da associação na época, que era o Roberto Mantovani, tá? E o vice-presidente era o irmão do Ivair, que todos conhecem muito. Infelizmente perdemos nosso grande amigo Ivair.
E eles falaram para mim assim, cara, me dá 10 minutos aí que a gente vai resolver isso. Marcaram comigo no dia seguinte, no posto fiscal lá. Foi lá, eu relatei o que aconteceu. Cara, quando foi por volta do meio-dia, os fiscais estavam lá pedindo, pelo amor de Deus, que eu tirasse a representação contra eles. Falei, jamais vou fazer isso, porque vocês foram arbitrários demais. Quer dizer, se quer identificar, saber que a empresa era, se era nosso cliente, se era eu, o nome não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, conclusão. Isso mostrou para mim que a entidade, tá, tinha poder, força, cara. Porque foi uma briga. Os caras ficaram incansavelmente uns 60 dias atrás de mim, pedindo para que eu tirasse a representação deles. Bom, falei, pô, não vou. Em seguida, eu participava da entidade, mas não era efetivo em diretoria, nada. Quando foi a próxima gestão, eu falei, vou me candidatar a presidente dessa entidade. E fui com a cara e com a coragem. Eu chegando lá, o pessoal me conheciam de pouco, de longe. Não vai dar certo, nada. Bom, acabaram me convidando. Naquele ano eu não fui presidente da entidade. No ano seguinte eu virei presidente da entidade e fiquei lá por muito tempo, participo da diretoria. Hoje a gente é tipo pajé, né? Só vai lá para dar conselho. Mas assim, demonstra a capacidade que tem as entidades, muito forte. Puxa, Dalmo, que bacana esse exemplo seu, né? Porque a gente que está na entidade, a gente quer justamente defender os empresários contábeis, né? Representar, apoiar para que eles façam um serviço de qualidade. E você mostra aí que você começou a valorizar a entidade, ou talvez já valorizasse, mas começou a dar mais valor quando ela atendeu um pleito seu, né? Exatamente. É assim, demonstra que através da entidade democraticamente representada pelos profissionais, com todos juntos, todas as entidades, demonstra o quanto somos fortes. Então é importante. A gente, se você vai individualmente, você é uma coisa. Quando você fala de forma coletiva, a entidade representa muito. O que o SESCOM fez durante esses 75 anos, eu digo para você aí, nos últimos uns 30 e poucos anos aí que eu tenho vivência dentro do SESCOM, foram muitas realizações pelo SESCOM. Muitas. Mudaram muito a história, muitos trajetos da legislação, no estado de São Paulo, principalmente, tá? A gente nós éramos tratado, tá? Os caras impunham em cima da gente. A partir do momento que o SESCOM ganhou corpo, tá? Juntamente com as demais entidades, começaram a ter respeito pelos contadores, pelas empresas contábeis. É isso aí, que bom ouvir. Vocês que estão ouvindo, vejam a importância que as entidades têm em representá-los, né? E aí, aí você então foi vice-presidente do sindicato, você presidiu a SECOM, né, a associação, e aí você veio pro SESCOM. Fala pra gente como é que foi esse seu começo no SESCOM. Então, na época, dentro do grupo do interior, tá? A gente vinha representar as delegacias que chamava Delegacia do SESCOM. Naquela época, quando eu iniciei, tinham 6 delegacias, tá, no estado, somente 6. O Ari, que era de Santo André, estava presidente do SESCOM, ele me conhecia, me convidou para ser o regional lá, era delegado de São José dos Campos. E aí, através do Ari, a gente começou a participar, mas era outra realidade. Ali o SESCOM era uma entidade, apesar de ser estadual, ela não tinha assim muito aproximação com o interior de São Paulo, tá? Que a partir dali, da relevância de aos poucos ir aumentando as regionais, tá? E o SESCOM indo para o interior, quer dizer, houve um crescimento, um conhecimento muito forte do SESCOM, tá? Politicamente, dentro das cidades do interior, e mudando totalmente aquele início lá, que a gente era assim, era uma coisa muito distante, a gente era digamos que era uma coisa de romantismo. A gente via para a entidade num lado muito romântico, tá? Era totalmente diferente, um pouco parecido hoje de forma financeira, porque naquela época o SESCOM não era tão forte. Depois a gente acabou sendo, o SESCOM cresceu muito financeiramente, diante de grandes representações que tinha. E no início lá, quem era a grande entidade forte era a Federação dos Contabilistas, que tinha o poder do interior, todos os contadores tinha prazer de dizer que faz parte da diretoria da federação. E foi mudando ao longo da história, quer dizer, o SESCOM ganhou o corpo e acabou se tornando assim, o grande sindicato empresarial, eu digo hoje, não só do São Paulo, como do Brasil.
Muito bom. É bacana ouvir você falar isso aí. E fala uma coisa, então. Você veio do interior, você foi convidado pelo Aris, porque você já tinha sido presidente da SECOM, né? Você ficou bastante tempo. Como é que era o SESCOM nessa época que você entrou? Você já falou, né? Uma entidade que estava crescendo. E como é que surgiram aí os encontros regionais, Adalma? Que eu sei que parece que você que deu início a esses encontros regionais do SESCOM. Como foi isso? Na realidade, né, o encontro ele veio posteriormente, tá? No início eu criei um negócio chamado Fórum Regional. E quando eu fui fazer o primeiro Fórum Regional, aconteceu na cidade de Jacareí. Eu levei 5 meses para que isso acontecesse. Eu trouxe na época para a diretoria do SESCOM que a ideia era fazer aquilo, que o pessoal não aprovou, o pessoal achava que não ia dar certo. Aí eu falei para eles o seguinte: bom, gente, tudo bem, se eu posso tentar ver se vai dar certo, se não der, tudo bem, eu recuo. Cara, e eu fiquei lá, eu fui 5 meses. Eu ia em órgão por órgão da região, conversava com o delegado, tá? Com o delegado da Receita, do Estado, com todos os representantes de entidades para que a gente fizesse esse fórum. Acabou acontecendo. O fórum foi um sucesso a primeira vez. Em seguida, tá? Foi alguns membros da diretoria que se apaixonaram pelo evento, criaram o fórum a nível de São Paulo. Tá? Aí, eu acho que o fórum teve acho que uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Em todo o estado ou só lá na região de São José dos Campos? Não, em todo o estado, em todas as regionais. O que você fez primeiro foi em São José dos Campos? O primeiro, na verdade, a regional era de São José dos Campos, mas Jacareí fazia parte da base. Tá. Eu fiz da cidade de Jacareí. De Jacareí. Por que eu fiz de Jacareí? Por questão de custo, porque o hotel era mais barato, uma série de situação, tá? E a ideia também, assim, como São José tinha bastante eventos de outras entidades que de contabilidade nunca tinha tido também, a gente fez o primeiro evento lá, junto com a federação, quando eu estava presidente da associação. E a ideia, quer dizer, era movimentar a classe. E acabou dando certo. Aí o SESCOM, que já tinha na época, acredito eu, acho que umas 11 ou 12 regionais. Quando eu iniciei era 6. E quando aconteceu o primeiro fórum, acho que já tinha umas 10, 12 regionais. Fez em todo o estado. Ficaram por 7, 8 anos. Todo ano era feito um rodízio em cada cidade para acontecer o fórum. Aí logo que terminou o fórum, foi se passando, eu acabei me tornando diretor, acho que do SESCOM, diretor suplente, e depois acabei indo para a diretoria efetiva, quando eu sugeri a ideia de criar os encontros regionais, tá? Juntando por região. Juntava naquela época, vamos dividir o estado em 4 lugares, em 4 setores, e para que a gente possa estar, em vez de fazer um que já estava desgastado, já o fórum regional, e acabou que dando certo e virou um sucesso. Nós tivemos evento, não me recordo, acho que em Piracicaba, com quase 700 pessoas participando, tá? Demonstra o quanto foi a força do SESCOM, tá? E o quanto é forte o SESCOM. É bem legal isso que você falou, né, dos encontros, e os encontros regionais se perpetuaram depois disso, né, nas macro-regiões, né, vários encontros. E você falando nisso, a gente entende e escutou, né, que o SESCOM é uma entidade estadual, né? Como é que você vê a importância, Dalmo, do SESCOM de fato estar nas regiões, estar presente nas cidades do interior? A gente sabe que muitos lugares do interior são às vezes mais pujantes do que a própria capital, né? Que às vezes não cresce tanto quanto cresce em algumas cidades do interior, né? Como é que você vê a importância do SESCOM estar no São Paulo todo? Não só fazendo encontro, mas tendo regionais, tendo diretores do interior. Olha, eu entendo ser fundamental a participação do SESCOM no interior. O porquê? O que acontece? Politicamente, tá? As entidades que tem em cada cidade, em cada região, em cada cidade mesmo, tem associações, a maioria tem associações. Hoje nós temos 21 sindicatos no estado de São Paulo, da classe contábil. Desses 21, você pode dizer que realmente trabalham, não chegam a meia dúzia. Associações, tá? Elas são muito, digamos aí, a gente não tem 10 associações no interior hoje que realmente tem um bom trabalho, que consegue desempenhar alguma coisa que possa ter representação. Ao contrário do SESCOM, por estar a nível estadual, tá? O SESCOM, além de ter já um reconhecimento político muito forte hoje, não só a nível de estado, como a nível de Brasil, tá? Você fala SESCOM hoje, tá? Dentro do mundo empresarial, do mundo do empreendedorismo, todo mundo conhece o SESCOM.
Então, assim, é fundamental a gente ter essa representação, ter um representante do SESCOM no interior, porque abre as portas politicamente, tá? Sem dúvida nenhuma, para que a classe contábil, tá? Os empresários contábeis possam estar próximo dos órgãos em si, né? Você vai, vamos dizer assim, ó, os órgãos públicos, infelizmente, eles não têm respeito por nós, né? Eles vêm de cima para baixo, para eles, assim, ó, nós somos como se fossem os empregados. Os empregados dele, exatamente. E quando você tem a participação do SESCOM, FENACOM, tá? Conselho Federal, o CRC em si, tá? Muda totalmente, assim. A gente consegue fazer frente, tá? À oposição para que eles respeitem a profissão e as empresas contábeis. Muito bem. De novo, vocês que estão ouvindo, né, veja a importância. A gente precisa valorizar a nossa profissão. Nos últimos tempos, até com a pandemia, nós nos aproximamos. Os empresários viram que precisavam muito dos contadores. Isso valoriza a profissão. E a gente precisa fazer um trabalho com qualidade. Quanto mais qualidade, com mais boas condições nós fizermos, melhor ainda, mais valorização nós vamos ter para a profissão e para os empresários contábeis. Você falou disso do interior. Você entende que tem mais alguma coisa? O que mais você entende que o SESCOM talvez pudesse fazer, que agregasse alguma coisa para o interior? Ela está mais próximo, reuniões mensais? O que você tem alguma ideia de mais? Você que teve a grande ideia do encontro regional, qual é a ideia que você acha que a gente podia fazer agora? Eu diria o seguinte, o SESCOM, hoje, a gente vive uma realidade totalmente diferente do que era antes de 2017, tá? Por questão da reforma trabalhista, tá? Mas o SESCOM, eu acho que ele pode ser a locomotiva para motivar as entidades do interior, sindicatos, associações, tá? A desenvolver cursos, palestra, tá? E voltar lá nos idos do início, porque assim, o que acontecia? O SESCOM fazia muitos cursos no interior, tá? Não existia o PQC, não existia a Unisescom, então era curso mesmo. Então eu tinha curso de fiscal, curso de departamento pessoal, de vez em quando fazia algum de contabilidade, e eu entendo que é um momento talvez de retornar para o interior nesse modelo. Agora, como formatar isso é difícil, teria que ter alguma coisa, mas que dê, tá? Know-how, porque o SESCOM já possui know-how, levar isso para o interior junto com as entidades, para que a gente possa fortalecer as empresas do interior. Nós fizemos o projeto Conexão Paulista, né? Que nós corremos todo o interior. Fomos nas 24 regionais, né, que nós temos no estado de São Paulo. E a gente sentiu que tínhamos uma boa recepção e entendeu que a gente conseguiu agregar, conhecer as pessoas, conhecer melhor os nossos regionais. Acho que isso que evolui a profissão também, né, Adalmo? Olha, vocês estão de parabéns, tá? Pela conexão, eu acho que foi em todas as cidades, foi um show. Mas eu penso assim que dá para, no mesmo nível, na mesma linha do raciocínio da conexão, expandir, tá? Para outros tipos de curso, alguma coisa a mais, tá? Que agregue as empresas contábeis e os profissionais do interior. Tá certo. Trazer e quando a gente vai com esses encontros, né? Como que foi um início seu, o que você falou, as autoridades da cidade passam a conhecer o SESCOM e os contadores, né? E os empresários contábeis da região. Começa a respeitar um pouco mais, né? Pouco não, eu acho que respeita muito, viu? É totalmente diferente, muito diferente, tá? Porque se a gente voltar lá quando tinha a cobrança lá eu até esqueci o nome do imposto lá que era bancário lá, o CPMF, né? CPMF. Viu? Foi o SESCOM através de um movimento muito forte, o SESCOM junto com as outras entidades, tudo, mas quem liderou foi o SESCOM, tá? O SESCOM se tornou reconhecido, tá? A nível nacional, tá? Aí começou a ter a oportunidade de deputados, senadores conhecer e saber o que é o SESCOM. Isso foi muito fundamental. E dali para frente, tá, eu acho que foi um marco. O SESCOM ganhou espaço. E hoje, quando você fala em entidade, SESCOM, você fala em FENACOM, aí você fala em sindicatos, contabilistas, o pessoal não entende muito não, porque é uma mistura danada. Nem o pessoal da classe consegue entender. Mas criaram respeito, tá? E respeitam muito. Muito bom. Muito bem, Adalmo. Você passou bastante tempo aqui, você foi diretor administrativo, vice-presidente administrativo. Tem alguma passagem que você gostaria de lembrar do tempo que você foi? Alguma coisa interessante?
Tem uma coisa interessante, era o nome do SESCOM, né? Ah, é? Como era o nome? Olha, eu vou tentar falar aqui, que era difícil. É SESCAP-PESP. Tá? Era quase que um palavrão. E quando ninguém conseguia definir a sigla, que é mais ou menos, assim, o resumo dela são as mesmas atividades que o SESCOM tem hoje. Mas quando colocou SESCOM, criou outra dinâmica, outra realidade. As pessoas conseguiram entender. Mas ninguém falava o nome era o Sindicatão. Então, no interior era o Sindicatão. Então, eu acho uma passagem muito interessante. Quando houve a mudança, a gente não conseguia falar o nome, era uma realidade, tá? Sindicatão, porque o nome dele era bem grande, né? Exatamente. E ainda em encontros regionais, você, voltando só um pouco, né? Você foi coordenador da comissão de regionais, o SESCOM tem uma comissão que coordena as regionais. Você amassou muito barro por aí nos encontros, Adão? Muito. Eu acho o seguinte, eu gosto de destacar aqui que nós tivemos no interior, tá? Uma pessoa muito importante, que foi o Edmur de Piracicaba também, tá? Quando ele esteve aqui como diretor do SESCOM e também era da comissão de regionais, ele foi o que desbravou, deu início, porque na época eram 6, depois se tornaram acho que 10, 12, ele saiu pelo interior de São Paulo aí, desbravando, conhecendo, levando o nome do SESCOM e tal. E em seguida, logo eu comecei a participar da comissão e a gente abraçou a ideia dele, tá? Que era uma ideia sensacional e foi difícil. Era difícil até porque tinha muito bairrismo, tá? Infelizmente o pessoal do interior, hoje não, hoje já mudou, graças a Deus. Mas eles tinham aquele receio que o SESCOM ia chegar e tomar conta, tá? Toda a cidade, que ia ser mais forte. Quer dizer, pelo contrário, eu acho que a união faz a força. Quanto mais representação você tiver, mais forte você fica. Mas tinha aquela seu medo. Infelizmente, o ser humano ele tem aquele problema, né? Não, mas eu vou chegar aqui, só vai ser eles, a gente vai desaparecer. Não é por aí. Eu acho que a força da união demonstra tudo. E graças a Deus acabou que todos se entenderam, começaram a compreender e respeitam, e hoje tem muita admiração pelo SESCOM. Você falou de uma coisa muito importante, né? Que quando a gente está em conjunto, né? Quando a gente fala em conjunto, a gente tem maior força, né? Como é que você vê a importância do congraçamento? São Paulo, para vocês entenderem, nós temos congraçamento entre o CRC, que é quem regula, né, e fiscaliza a profissão, o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o Sindiconte, que são dos contadores que estão nas empresas, o IBRACON, que é dos auditores, aí tem a APGESP, dos peritos, a APC, que é da academia, né? Tem a ANEFAC, que são dos agentes de finanças, todos congraçados. Você vê que é importante esse congraçamento e falar em conjunto para ainda ganhar mais força ainda? Olha, o congraçamento só existe em São Paulo, tá? Que o resto do Brasil não entende como que a gente funciona. Mas o congraçamento, eu acredito que nasceu nos idos lá de 1981, 82, que formatou esse modelo que nós temos hoje. Na minha opinião, tá? É o melhor modelo que possa existir. É assim, todos dentro do próprio congraçamento, todos remando dentro do próprio barco, juntando força para que as entidades, tá, façam que a profissão seja respeitada, que as lideranças, tá, sejam trocadas entre as entidades do congraçamento. É um modelo, na minha opinião, acho que o Brasil inteiro deveria fazer isso. Ninguém entende, consegue entender no Brasil, porque como que a gente consegue levar isso, tá? Desperta até ciúme em várias cidades do Brasil, em vários estados do Brasil, né? Porque tem umas brigas meio doidas lá tem estado que tem 8, 9 chapas para concorrer ao CRC, e por aí afora. As entidades, o próprio SESCOM, que é SESCAP, a maioria da cidade, tem o mesmo problema. E assim, aqui em São Paulo, a gente tem digamos assim, uma parceria entre todos, respeitam entre si e fortalece. E a gente é respeitado dentro de todos os órgãos que possa ser tanto político como representativo, que a gente é unido. Isso é fundamental. A gente trabalha de fato em conjunto. Atualmente a gente trabalha, né, com o CRC, com os órgãos. A gente tem grupos de trabalho que a gente tem reuniões com a Secretaria da Fazenda para
procurar mais facilidade para os empresários contábeis, com a Receita Federal, e toda vez que a gente vai em conjunto. Acho que isso ganha força mesmo, valoriza mais os nossos pedidos, né? Aliás, eu já peço para quem está ouvindo falar também que nós temos o canal de ouvidoria do Sescom, ouvidoria@sescom.org.br. Quando vocês tiverem problemas, reclamações, sugestões, façam no canal da ouvidoria. Quando a gente vai a algum órgão com aquelas ouvidorias, né, um volume grande, a gente tem mais força nesses órgãos também. Adalmo, como é que você vê assim, agora a profissão contábil, né? Você falou que começou, mas você tinha que ser bom nisso, né? Você de fato bom em contabilidade, né? Como é que você vê o futuro? Como é que você vê a perspectiva para hoje, para o futuro da profissão contábil no Brasil? Eu vejo com dois ângulos, tá? Eu vejo que é uma profissão com muito futuro, tá? Porém, eu acredito que muitos colegas desaparecerão no processo. Por quê? Isso não é só na contabilidade. Eu acho que dentro do mundo hoje, o mundo informatizado criou uma dinâmica muito forte. A gente tem hoje, através da tecnologia, da informação, que criam situações, inteligência artificial muito forte, tá? E, infelizmente, a gente ainda tem... Eu acredito que o pessoal mais jovem que estão entrando, eles já estão acompanhando esse universo aí. O pessoal mais antigo, eles insistem, tá? Achar que nada vai acontecer. Então, eu entendo que a nossa profissão, ela vai ser, principalmente com a reforma tributária, tá? Eu acredito que a partir de 2032, quando está totalmente já a reforma acontecendo, a gente vai ser muito valorizado, tá? Isso é a impressão que eu tenho. Nós vamos tirar proveito disso. Porém, não será do jeito que é hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, assim... Pessoal, se não se alertar, não acompanhar a evolução dos tempos, tá? Muitas empresas de contabilidade vão desaparecer do processo. Ok. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que eu falei, na pandemia, os empresários os empresários em geral precisavam dos contadores e se aproximaram dos contadores. E os contadores que puderam aproveitar essa oportunidade cresceram e estão com os empresários próximos, né? Fazendo um bom trabalho. Com a reforma tributária não será diferente, porque a reforma tributária mudará a tributação do Brasil, vai ter um período de transição bastante complexo e nós, contadores, temos que aproveitar para dar consultoria para os empresários, né? Para os empresários em geral, para eles valorizarem a nossa profissão, né? É o momento. Se souberem a oportunidade que está vindo pela frente, tá? Todos serão bem sucedidos. Agora, aquele que não acompanhar, eu acredito que vai estar fora. Você falou uma coisa importante na sua fala anterior, que é a tecnologia, né? A gente tem que cuidar das pessoas, mas tecnologia, como é que você vê? A gente precisa estar acompanhando e investir em tecnologia nas nossas empresas, agora falando em empresas de contabilidade? Então, eu vejo duas situações. A tecnologia... Não tem mais volta. Você fala assim, não vai existir mais. Não tem como. Eu acho que cada dia vai estar mais evoluída. Porém, a gente precisa do material humano, tá? Eu acho que tecnologia sem material humano a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que tem que ter uma harmonia entre a tecnologia e o material humano. Eu acho que tem que ser valorizado muito. A gente tem que entender que somente a tecnologia ela não vai fazer. Ela facilita a vida, ela abre caminho, mas a gente precisa do ser humano ali para que faça a sua análise, para que tenha compreensão, tá? Porque a inteligência artificial ela é muito fria. Então, o calor humano é necessário para que a própria relação humana. É isso aí. As pessoas gostam de pessoas, são sociáveis, né? Precisa Exatamente. Conversar também, não é tudo eletrônico, tudo automático, né, Adão? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Que de fato a gente... Eu falei, talvez acho que deu uma inversão, mas tudo bem. Eu acho que felizmente que a gente pode continuar conversando, né? E ouvindo, né? Sentir o calor. É isso aí. Adão, e voltando assim para a entidade, né? Que se você fosse dar falar, a entidade faz isso, dá algum conselho para as gestões atuais, para as futuras, o que você diria que as entidades têm que melhorar, aperfeiçoar para ajudar os empresários contábeis, contadores em geral? Então, eu acho que a grande dificuldade que nós temos é assim, que a nossa profissão, tá, as empresas contábeis, a gente não tem um padrão. Então, se a gente pegar uma pirâmide, por exemplo, a gente tem uma faixa lá em cima muito pequena, tá? Depois, mais embaixo um pouquinho, um grupo um pouquinho menor, menor ainda que a faixa que está em cima. Aí você vem tudo, você nivela tudo embaixo.
o pessoal que, eu costumo dizer o seguinte, o cara que vende o almoço para comer a janta. Então, eu vejo que aí é o foco das entidades, tá? É trabalhar, criar situações, como o Sescom já tem feito, tá? Criado com o próprio PQC, criar situações, abrir oportunidade de gestão para o pessoal, que esse pessoal não tem noção de gestão. O grande problema disso. Então, assim, você vê, se você for... Isso não está, acredito eu, que está no Brasil inteiro, mas você vai para o estado de São Paulo, por exemplo, você não anda a cada menos de 500 metros, 600 metros, depende da região, você acha uma empresa de contabilidade. Então, isso, gente... eu sou contra? Não. Eu acho que o sol nasce para todo mundo, tá? Mas desde que tenha qualificação, que tenha resultado. Então, é muito mais importante, talvez, a pessoa juntar, ter 3, 4 numa empresa com produção, qualidade e gestão, de que ser sozinho. Então, eu vejo que o grande foco hoje das entidades é exatamente buscar nesse pessoal que está, digamos assim, ilhado, eles estão praticamente ilhados lá, eles fazem aquilo que, tá? Às vezes se você for fazer uma análise dessas empresas pequenas, como eles trabalham, é um trabalho totalmente arcaico, artesanal, e a gente tendo tudo isso aí de tecnologia. Então, acho que o grande jogo, a grande sacada aí, é exatamente as entidades trabalhar esse povo. Esse povo precisa muito de ajuda. Então, aproveitando o que você está dizendo, né? Queria dizer que o Sescom São Paulo tem diversos cursos de técnico, de formação, mas temos o nosso programa de qualidade e excelência contínua, que prepara as empresas para fazer serviços com maior qualidade, porque ele ensina gestão, ele ensina inovação, ele ensina empreendedorismo, tem 2 eixos, né? E cada eixo tem 4 cursos que ele transforma a sua empresa, faz sua empresa ser melhor, né? E quando a sua empresa é melhor, além de valorizar a profissão, você ganha mais dinheiro, porque o aspecto financeiro vem sempre em conjunto com um bom serviço com os clientes que tem, né? O aspecto financeiro é consequência do bom trabalho. É isso aí, muito bom. Adalmo, você quer deixar alguma mensagem para o nosso público, falar do interior, falar de São Paulo? Olha, na verdade, eu quero deixar uma mensagem para todos, né? Tanto da capital como do interior, que a união é fundamental, que a participação de todos em conjunto, tá? Em prol da profissão, está acima de tudo. Não adianta a gente querer cada um puxar a corrente para um lado, tá? Que só enfraquece. Então, a união de todos, unidos, a gente será muito forte, tá? Sem dúvida nenhuma. E deixar aqui parabenizar a todos os que passaram, as gestões, os presidentes que passaram por aqui, nesses 70 e poucos anos de Sescom, tá? É impressionante. Muda a gestão, entra a gestão, sempre dinâmica no trabalho, o Sescom sempre evoluindo, tá? Sempre sendo respeitado. E cada um que entra aqui coloca lá o seu molho no macarrão e vai colocando um molho sempre melhor que o outro que estava. Então, assim, é uma coisa surpreendente. O Sescom parece que ele contamina quem entra e vai tocando essa maravilha que é essa engrenagem Sescom. É verdade, Adalmo. A gente, quando assume, e você é o exemplo disso, né? A gente tem um amor não só pela profissão e depois é um trabalho de voluntariado, né? O voluntariado que eu digo é você fazer a coisa para ajudar os outros, né? Paixão mesmo, né? Não é o que você faz só para você transferir isso para os outros, né? Ajudar as empresas, melhorar a nossa profissão, né? Isso é projetos que a gente aprende mais. Voltando só um pouco, você entende que você, como profissional, o Sescom foi importante para você como profissional? Você melhorou como profissional quando você entrou? Você teve ganhos? Não estou falando financeiro, mas pode ser também. Teve ganhos na sua pessoa participando da entidade? Olha, é uma coisa impressionante. Eu faço uma análise assim. Eu chegaria longe, tá? Sem dúvida nenhuma. Primeiro pelo meu esforço, pela minha dedicação profissional, tudo. Mas a entidade, tá? Principalmente o Sescom, tá? Ele revolucionou a minha vida. Eu tenho certeza absoluta. Se eu não tivesse participado aqui do Sescom, eu não chegaria onde eu cheguei. Graças a Deus hoje, entendeu? Então, assim, a entidade, ela me ajudou muito em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, eu digo para todos,
a participação em entidade, ele muda a sua cabeça, ele te dá um novo universo para você, ele abre espaço para você em todo sentido, é fundamental. Então, para mim, a entidade foi muito importante. Você aprende como conversar, né, Adalmo, ter argumentos, né, tudo mais. É uma escola, cara, não existe, é a melhor faculdade que possa existir. E para quem acha, às vezes, que é um trabalho grande, muito só trabalho desgastante, acho que nos momentos de convívio que tem as amizades, a gente ganha muito também, né, Adalmo? Muito, aprende muito, a troca de ideias, a presença com os amigos, que você vai criando um companheirismo por todo o estado, por todo o Brasil em si, dentro das entidades. Isso é muito importante, tá? É fundamental o negócio disso. Muito bem, Adalmo. Queria agradecer. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Então, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Bom, quero deixar um grande abraço para todos os colegas aí e para a diretoria do SESCOM e desejo sucesso, que continue nesse belo trabalho que vocês estão fazendo. Estimado amigo Adalmo, foi muito bom recebê-lo, foi uma honra ter você, esse grande empresário, esse grande dirigente aqui conosco, né? Para nós foi muito importante. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso programa DNA SESCOM. Lembrem que nós temos vários podcasts sobre educação, sobre contadoras no comando. Assistam, compartilhem. Tem o Na Malha Fina, que tem programas interessantes também. Assistam, compartilhem. Esse novo projeto nosso é para levar a você uma comunicação eficaz, rápida, gratuita, para você se formar e se informar. Muito obrigado a todos e até a próxima.